Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 6 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, bolsas europeias e futuros de ações em Nova York estão em queda devido ao aumento dos rendimentos dos títulos do governo americano e europeu. E esse aumento, pessoal, foi impulsionado pelos comentários mais hawkish do que o esperado na ata da reunião do Fed do mês de junho. A ata que acabou revelando uma divisão entre os membros do comitê sobre a decisão de pausar o aperto monetário, com a maioria ainda defendendo novos aumentos das taxas de juros em 2023. Pessoal, por conta disso, isso acaba influenciando, então, a movimentação das ações, porque mais juros, pessoal, a renda fixa fica mais atrativa do que investir em ações. Com mais juros, significa dizer que a economia americana ainda precisaria ser desestimulada, o que acabaria impactando futuramente os resultados corporativos. Os investidores, pessoal, também estão de olho nos próximos dados de emprego nos Estados Unidos, que podem sim influenciar nas expectativas sobre as futuras políticas monetárias de juros pelo Fed. A gente vai ter hoje dados sobre o ADP, referente ao mês de junho, que vai ser divulgado às 9h15. Às 9h30, dados sobre pedidos de seguro-desemprego. E às 11 horas da manhã, o índice JOLTS. Todos esses relatórios estão ligados aí ao mercado de trabalho norte-americano. Um mercado de trabalho forte significa dizer uma economia resiliente. Por isso que é tão importante. E não por menos, pessoal, amanhã, sexta-feira, a gente vai ter a divulgação aí do payroll, que é o principal relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que os investidores acompanham. Então, isso deve trazer aí bastante volatilidade, tanto para hoje quanto para amanhã. Além disso, pessoal, a gente tem a expectativa de que vai ser divulgado hoje o ISM de serviços nos Estados Unidos. Beleza? E por fim, nós teremos também finalmente aí o presidente do Fed de Dallas, a Lori Logan, ela que fará um discurso às 9h45 da manhã, horário de Brasília. Sobre as movimentações que nós tivemos, pessoal, na Ásia, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,5%, Hong Kong queda de quase 3%, Bolsa japonesa queda de 1,7%. Na Europa nós temos Londres caindo 1,35%, Paris na França queda de 1,76%, Frankfurt na Alemanha queda de 1,12%. Futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones, a Nasdaq caindo ali próximo dos 0,5%. VIX, que é aquele índice do medo, mais uma alta significativa, quase 5% de alta neste momento, ainda na faixa dos 14,85 pontos, ou seja, uma faixa ainda bastante tranquila, mas a gente tem aí um movimento de alta forte nos últimos dias, com o investidor um pouco mais receoso sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos e também na Europa. O DXY, dólar index, recua 0,30 neste momento, 103,05 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 3,98, alta de 1%. Bitcoin subindo 1,5%, pessoal, 31 mil dólares a unidade. Então são essas aí as principais movimentações dos ativos globais. Bom, sobre as commodities, pessoal, a gente tem nesta manhã cobre e outros metais que apresentam queda devido aí a novos sinais de que a crise da dívida imobiliária na China ainda não foi resolvida. Nós temos aí o cobre recuando 0,66, níquel recuando aí 0,70 na Bolsa de Londres. Além dessa questão envolvendo a dívida imobiliária chinesa, a ausência também de grandes medidas de estímulos no país acaba influenciando negativamente. Mesmo assim, os futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Singapura fecharam aí com uma leve alta. O Banco Central Chinês que intensificou seu apoio ao Yuan, moeda local, estabelecendo aí uma taxa de referência diária mais forte. Mas, obviamente, que esse movimento ele acaba vindo aí de uma intervenção do governo. E essa ação ela acontece um dia depois que o principal jornal do país publicou um comentário afirmando que a China possuía um amplo conjunto de ferramentas para estabilizar a moeda por lá, que acaba se enfraquecendo. O que acontece, pessoal? Com a economia chinesa dando sinais de enfraquecimento ou que não vai crescer conforme as expectativas iniciais,
é natural que os investidores retirem os seus investimentos de lá, os seus recursos de lá. Se os recursos saem, isso acaba enfraquecendo a moeda local e o dólar acaba então se fortalecendo. Então, por conta disso, a gente acaba vendo aí o Banco Central chinês atuando para tentar estabilizar. Com a moeda depreciada, pessoal, digamos que a China, entre aspas, empobrece. O poder de compra dela diminui, ela que é o principal importador de commodities do mundo. Outra medida também que foi tomada para fortalecer o yuan foi a decisão aí dos maiores bancos da China em reduzir as taxas de juros sobre os 453 bilhões de dólares que estão em depósitos corporativos. Esta é a segunda redução dessa taxa em apenas algumas semanas. E apesar da queda dos metais industriais, leve alta do minério de ferro, o petróleo, pessoal, apresenta um movimento de um pouquinho maior resiliência. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 0,21, quase 72 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, leve alta, próximo do 0 a 0, 76,70 dólares o barril. O petróleo, importante dizer que subiu cerca de 3% ontem, nas sessões anteriores, influenciados pela notícia de que a Arábia Saudita e a Rússia anunciariam reduções aí na sua produção. Beleza, pessoal? Assim terminamos o noticiário internacional, em que o investidor aí, digamos, segue mais temeroso em relação à condução da política monetária e que isso está impactando negativamente o desempenho dos ativos globais das principais bolsas aí na Europa, na Ásia e também dos futuros nos Estados Unidos. Sobre o Brasil, pessoal, nós temos Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele que antecipou que o projeto da reforma tributária será votado em primeiro turno na noite desta quinta-feira, após discussão em plenário. A melhora do clima para a votação acontece aí no contexto da liberação de recursos pelo governo Lula para financiar as emendas parlamentares e também intensificar as negociações de cargos no Executivo. Importante dizer que alguns pontos do texto ainda estavam sendo negociados ontem com líderes partidários, governos e prefeitos, de acordo com a agência Câmara. Porém, as expectativas são positivas em relação às votações da agenda econômica, que devem continuar sustentando aí o movimento mais positivo em relação às outras bolsas, quando eu falo aí do Ibovespa. Ibovespa que teve uma alta ontem, quarta-feira, apesar da queda das bolsas em Nova York e depois da divulgação da ata mais hawkish ontem, conforme eu comentei com vocês. Arthur Lira esclareceu aí que o texto apresentado ontem é preliminar e que o relator apresentará aí outra versão hoje para honrar aí os acordos firmados com os representantes dos governos e das entidades aí que participaram dessa discussão. A discussão da proposta que começa às 11 horas da manhã e a expectativa de que a votação aconteça a partir das 6 horas da tarde, 18 horas, horário de Brasília. Tá bom? Pessoal, reforma tributária é bastante importante, pode ser mais um trigger aí que dê sustentação para o Ibovespa. Vamos ver como que o Ibov se comporta hoje, tá? Digamos que os ventos locais, eles são favoráveis. Os ventos externos, negativos, tá? Vamos ver quanto que o Ibovespa aí consegue ter resiliência para tentar suportar esses ventos contrários vindos lá do exterior. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Log, ela que vendeu aí seus ativos para o fundo LogCP no valor de 103,6 milhões de reais. Essa transação que envolve a Log Contagem 1, Viana 1, Goiânia 1 e Gaioli, totalizando aí mais de 30 mil metros quadrados de área bruta locável, com uma margem bruta aí de 50%. Essa conclusão aí de transação que está sujeita a condições precedentes. Também tivemos a Petrobras, ela que assinou contratos de concessão de pesquisas e produção, CPP, para os blocos Sudoeste de Sagitário, que refere-se à Bacia de Santos, e Água Marinha e Norte Brava, Bacia de Campos. Os blocos foram arrematados aí pela empresa em dezembro de 2022, no primeiro ciclo aí de oferta permanente da ANP. Petrobras também que iniciou a operação de contratos de processamento de gás natural com a 3R Petroleum. Com este novo contrato, já é permitido o acesso de terceiros à infraestrutura de processamento com capacidade aí superior a 60 milhões de metros cúbicos
por dia. Sabesp, empresa de setor de saneamento de São Paulo, revelou aí que o seu programa de desligamento incentivado, PDI, anunciou em maio que teve uma adesão aí de 1.862 empregados. Os desligamentos ocorreram aí de acordo com o cronograma estabelecido entre julho de 2023 e junho de 2024. Por fim, pessoal, a WEG ela acertou um acordo aí com a 2W Ecobank para autoprodução conjunta de energia nos parques eólicos Animus 1, 2 e 3, ambos localizados aí em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Esse contrato aí de compra de energia totaliza cerca aí de 970 milhões de reais, vigência de 20 anos a partir de janeiro do ano que vem, janeiro de 2024. WEG também, que por meio das suas subsidiárias, fechou um acordo com a Alupar para a autoprodução de energia eólica em suas operações no Brasil. Previsão aí para que isso comece em 2024. Contrato de energia estimado aí no valor de 460 milhões de reais durante a sua vigência. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de destaque, de notícias, de contexto. Muita atenção, tá? Como eu já disse anteriormente. Ibovespa, tecnicamente, uma simetria um pouco mais negativa, tá? Propenso a uma realização de lucros. Vetor reforma tributária, sim, é super importante, é um trigger positivo. Ao mesmo tempo que a gente tem ventos contrários lá fora, investidor um pouco mais receoso em relação à condução da política monetária nos Estados Unidos e na Europa. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês, até mais, valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.